E aí, tudo bem, pessoal? Estamos caminhando para mais uma aula no nosso processo espiralado, evolutivo. E vamos fazer um reforço sobre análise integrada pentadimensional, que é um exercício de reflexão, né? Sempre lembrando que é uma ferramenta tomada emprestada, né, de uma outra área, mas que ao mesmo tempo também tem sido desenvolvida em outras áreas e na própria educação física, uma vez que diferentes autores, né, têm proposto aí uma ciência do movimento humano, uma ciência da motricidade, e que, de certa forma, também organizam, a partir de seu objeto específico, esse tipo de condução, né? Então, a questão é, e isso eu garanto para vocês que faremos, né, nos aproximarmos da educação física para desenvolver o nosso objeto, né? Me entristece muito de ver gente da educação física fazendo pesquisa com objeto que não lhe pertence. Bem, é uma contribuição? Né? Mas aí a educação física perde, né, as pessoas que poderiam dar uma contribuição para ela, e ela vai perdendo, né, essa capacidade de se pensar, porque a gente está mais preocupado em resolver o problema dos outros, geralmente porque a gente acha que o que acontece nos outros campos tem mais status acadêmico. Então, a gente tem um montão de antropólogos do corpo, sociólogos do esporte, fisiologistas do esforço, médicos, né, do esporte, mas pouquíssimos pesquisadores da educação física, né? E aí a gente cria pessoas que não estão enxergando essa especificidade e ainda perdem ela fazendo um recorte, que é uma problemática. A gente deveria, inclusive aqui nas linhas de pesquisa do programa, por exemplo, talvez a gente deveria reorganizar a partir de problemas. Então, políticas públicas não é só uma questão sociocultural, também é uma questão de saber, por exemplo, a abordagem para o alto rendimento. E alto rendimento também não é uma questão só biodinâmica, porque ele também envolve a dimensão simbólica, a dimensão cultural, a dimensão política. Então, esse tipo de recortes estranhamente feitos com tendências, se você vai pesquisar a escola, tem que ser uma abordagem sociocultural, como aí, né? Será que um estudo de antropometria não é fundamental para entender, por exemplo, como que os nossos alunos estão sendo destruídos pelo tipo de mochila que eles carregam para a aula, né? Ou como que uma criança com dimensões grandes ela é prejudicada pela metodologia de ensino vigente para, por exemplo, para skate. A gente teve isso na escola de aventuras, né? A gente tinha uma metodologia consagrada, e chegou um menino de dimensões corporais muito grandes para a idade dele, e ele tinha medo de subir no skate. E a gente foi perceber que isso tinha uma relação diretamente associada à antropometria, a centro de gravidade. Então, de fato, as questões pedagógicas não se resolvem unicamente com perspectiva pedagógica. Se nós tratamos desse objeto nosso, ele tem que ser tratado numa perspectiva integrada, pentadimensional. Então, como que essa criança, com muito mais altura, muito mais massa muscular, né, se virava numa plataforma instável que é um shape de skate, né, e num momento que toda a equilibração é muito mais difícil para ele do que as crianças com menor massa corporal, menor estatura que ele, né? Então o fracasso era dele em não aprender skate. O fracasso era que a não compreensão dessa relação, né, biosocial, dele em relação ao de gravidade, que já está colocado, portanto, a questão do tempo, né? Crianças maiores, elas têm um tempo
de maturação diferente, mas elas também têm uma relação com o equilíbrio, né? Eles têm uma passada mais lenta, portanto, mais sujeita a desequilíbrio. Olha a relação tempo-espaço, né? Por isso que as crianças maiores, né, no seu processo de equilibração, elas são prejudicadas. Mas vamos brincar um pouquinho aqui, né? Espero que você esteja vendo uma certa apresentação aqui, né? Na verdade, não consegui compartilhar. Vamos tentar de novo. E se não conseguir, não tem problema. Tá bom? Bem, vamos então pensar como que seria essa análise pentadimensional, que ela é sempre uma aproximação, ela é sempre imperfeita, ela é apenas para falar, nos despertar. Olha, a gente que critica o outro lado, dizendo que eles fazem reducionismo biodinâmico, e nós que fazemos o reducionismo sociocultural? Ou, né, e nós que criticamos os caras lá do social, porque eles não entendem nada, né, das dimensões fisiológicas, e nós que não entendemos as dimensões sociais que dão significado a essas dimensões fisiológicas, né? Então, educação física não é essa abordagem sociocultural, não é essa abordagem biodinâmica, são recortes. É uma característica própria da ciência moderna. Onde que está a nossa intersecção é justamente o conhecimento sobre a especificidade da educação física, né? Que é, por exemplo, a cultura corporal, o tratado de conhecimento sistematizado na escola, ou o movimento humano de maneira mais ampla, né? Bem, vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, uma coisa simples, a nossa mão, né, que segundo o evolucionismo demorou milhões de anos, né? Então, o ancestral comum do homem, em algum momento, parou de usar, né, as patas frontais para se locomover no chão, e ele foi se equilibrando para ter mais liberdade, para alcançar os objetos, para usar ferramentas. Olha só, então, o desenvolvimento da mão, muito ligado ao desenvolvimento, né, do tamanho do cérebro humano, essa capacidade que nós temos do polegar opositor, né, que nos dá uma capacidade de segurar os objetos e manipulá-los com a coordenação fina, né, um conjunto de músculos aqui que nós temos que saber quais são, sim, né, até depois para fazer um doin certinho aqui para acalmar, né. Então, a dimensão também ancestralmente cultural, né, como, por exemplo, o ser humano primitivo, quando começa suas primeiras formas de comunicação, né, se valerem a partir da expressão quando o ser humano, para se proteger das tempestades solares, que agora tem estudos demonstrando que mais ou menos atingiam, né, foram um dos motivos para o homem viver em cavernas, porque houve um momento em que tempestades solares se tornaram muito difícil se viver ao ar livre, e que os seres humanos desenvolveram a aplicação de tinta, né, com corante como um primeiro protetor solar rudimentar, né? Olha que interessante, né, o uso desse neocórtex para criar, tirando uma técnica, se adaptando com o que a natureza oferta. Presta atenção, o homem primitivo tira da natureza suas primeiras perspectivas de técnica, né? Ele não tem uma cobertura natural suficiente para esse sol forte, mas ele desenvolve, né, por meio da técnica que ele tira, né, observando ali o solo para se cobrir. E depois, com essa mão suja, ele descobre que colocando sobre a rocha, né, aquilo deixa uma marca. E o ser humano, muito criativo, muito engenhoso, muito curioso, né, ele começa a pensar, né, no seu dasein, né, na sua existência. Ele começa a perceber que ele é um animal que, como outro, morre, mas ele quer dar um sentido à sua existência, quer deixar a sua marca.
Então, olha também a dimensão simbólica colocada na mão, né, nessa integração biosocial fantástica, né? E aí nós temos lá, por exemplo, muito mais à frente, passados, né, milhares de anos, o homem desenvolvendo cada vez mais a técnica e refinando os seus movimentos, criando tipo de movimentos com um nível de exatidão cada vez mais sofisticada, até chegar, né, à cirurgia com bisturi, né, ao trabalho milimétrico de desativar uma bomba, né? Isso tudo, né, graças ao aperfeiçoamento de longa duração da evolução biológica e que vai depois se culminar com a aquisição de uma língua de determinada cultura, que, por exemplo, permite que a gente faça uma língua de sinais, né, que é uma transposição da língua falada para a língua gestual. Olha que coisa sofisticada, né? É uma língua, é uma expressão corporal que substitui a língua falada, mas ela tem a função da língua falada, tem as letras, né? Ela não surge antes da língua falada, ela surge depois, né? Como um novo tipo sofisticado de linguagem pelas mãos, né? E o ser humano, então, é capaz de digitar, de datilografar, no momento que, por exemplo, no Brasil, né, nós temos aqui um percentual ainda bastante significativo de pessoas analfabetas. Portanto, datilografar é também uma exclusividade de classe social, porque não é todo mundo que é alfabetizado, né? Os mais velhos não são alfabetizados, as crianças que moram no campo ou que são da proletariado não são alfabetizados e, portanto, não têm acesso ao desenvolvimento da técnica de datilografar, que é um meio de se alcançar uma melhora no emprego das profissões médias, né? Trabalhar em escritório, ou seja, sair do campo, deixar de lavourar com a mão, né? Com a mão calejada, para poder fazer a sofisticação do trabalho, né, intermediário aí, em termos de gasto calórico, né, e, portanto, um maior prolongamento da expectativa de vida. Então, olha só como que demorou muito tempo para que existisse uma tecnologia que substituísse a máquina, né, e que aí o ser humano, por processos cognitivos que estão ligados, portanto, psicologia, cultura, dimensão simbólica, né, e que a nossa função cerebral, como qualquer animal, também funciona, né, em qualquer mamífero, em qualquer réptil, pela necessidade de ter um cérebro, né? Nós temos um neocórtex desenvolvido que permite um raciocínio, uma abstração muito mais sofisticada que os outros animais, né? Embora outros animais também, como o golfinho, né, são capazes de ter uma inteligência muito grande, né? Eles não têm uma linguagem tão desenvolvida como a nossa, né? E aí, nesse processo de acomodação e assimilação, né, da aprendizagem, o ser humano começa a transferir essa coordenação motora fina, né, que começa a ser valorizada lá na educação física com a psicomotricidade, lá na escola com a escola nova, né, para preparar o homem a um novo tempo, que é o trabalho industrial mais sofisticado, que gera mais capital, que gera mais valor agregado, né, que para a classe proletária é a possibilidade de ascensão social com melhores salários, que para o industrial, para o capitalista, significa agregar mais valor, fazer mais valia, né, e ter mais lucro. E aí nós temos um movimento tecnológico fantástico, né, para que essa mão agora acompanhe um movimento tecnológico que está centrado em países que investiram em ciência e tecnologia, para que cada vez mais aconteça um fenômeno de sinergia, que é o nosso celular hoje, ele é telefone, é máquina fotográfica, é computador, é videogame, é rádio, né? Ele é trabalho e é lazer, né? Olha, uma ferramenta, né, que está literalmente na palma da mão da gente, né? E que a gente agora vai deixando essa dimensão espacial que me permite uma certa motricidade para essa dimensão espacial, né,
para essa outra gestualidade, isso tem consequências, né? Então, um aumento expressivo dessa tecnologia, enquanto poucos possuem máquina de datilografar, hoje você tem, né, devido à expansão desse produto, esse produto se torna relativamente mais barato para produzir, ele continua gerando altos lucros, né, mas você consegue, lá na base da produção, fazer com que ele saia muito barato, né, pela capacidade de mais-valia de fazer com que o trabalho do operário produza muito mais produtos com o mesmo salário, com o mesmo tempo de trabalho. Então, se antes, há 10 anos, era necessário 1 hora de trabalho de 10 pessoas para produzir 1000 celulares, hoje, com essa mesma quantidade de pessoas de tempo, você produz 1 milhão, né? Então, você também tem uma melhoria tecnológica que aumenta. E, ao mesmo tempo, você sabe que você vai induzir ideologicamente as pessoas para logo quererem um novo modelo de celular, né, no modelo de consumismo, e tem a ver com a ideia da obsolescência programada, né? O celular pode até durar muito tempo, mas logo você cria um novo modelo, uma nova finura, uma nova, né, musiquinha, e aí o fetiche da mercadoria, dessa porcaria aqui, né, começa a te seduzir, a te pressionar socialmente que você não vai ser descolado se você continuar lá com aquele celular ultrapassado. E gera o que seria um consumo hedonista, né? A gente compra o produto e fica todo novinho e tal, e aí já passa um tempo, a gente já começa a cansar dele, querer alguma outra coisa, né? E isso vai ficando num espaço de tempo cada vez mais curto, né? Então, casamentos mais curtos, relações mais curtas, né? Consumo, então, antes a pessoa vivia com o mesmo casamento, a mesma geladeira a vida inteira, e agora, né, você não sabe qual dos dois você vai trocando com maior velocidade, né? Isso, né, e essa mão, né, obviamente, né, ela vai sofrendo essas adaptações, já que nas condições em que o homem vivia sua técnica mais próxima da natureza, a mudança de uma técnica para outra levava centenas de anos. E agora são centenas só de minutos para que eu tenha que adaptar, né, o meu processo biológico, motor, para uma nova forma de usar a tecnologia. E isso, obviamente, né, faz com que as técnicas corporais sejam impostos a novos modos de movimentação. Mas sempre lembrando, né, conforme o Alveira Pinto diz, o avião não foi feito para voar, mas foi feito para o ser humano voar, né? E o celular, essas novas tecnologias, né, não foram feitos para que se escrevesse, mas foram feitos para que o homem expressasse simbolicamente seu desejo, sua comunicação, né, sua interação humana, seja ela autêntica ou inautêntica, né, mas ela foi feita para a ação humana. E é em cima disso que a gente tem que olhar criticamente a técnica, segundo Heidegger, né? Alveira Pinto e Heidegger. Nós vamos discutir esses caras em relação à técnica, vai dar uma briga muito grande, um marxista e um fenomenólogo, né? O que cada um tem a nos contribuir para a gente chegar na educação física em relação às técnicas, né? Já que hoje a maioria das técnicas de educação física não são desenvolvidas por pessoas da educação física, mas por físicos, por médicos, por engenheiros, e que aí ganham grandes, né, somas em dinheiro, revendendo depois seus aplicativos, suas franquias, né, no campo da educação física, né? Bem, e aí, obviamente, que o corpo humano começa a entrar em contradição com esse aparelho, né? Porque ele não foi feito para a comunicação. O ser humano foi feito para a comunicação e usa isso como um mediador, como uma ferramenta, né? Mas como nós precisamos consumir isso rápido, né, nós acabamos tendo uma forma de relação inautêntica com a técnica, né, e ficamos muito tempo dependentes disso aqui, porque isso se torna lúdico, se torna prazeroso, né, mas um tipo de prazer que não gera fluxo. Daqui a pouco eu vou falar de fluxo, vamos encerrar com essa teoria da psicologia do lazer, tá? Então, obviamente que a gente observa, né,
essa obra-prima da natureza que demorou anos, né, milênios de evolução, né, para chegar a esse tipo de conformação, tendo que se adaptar a movimentos cada vez mais anti-ergonômicos, que nos levam a problemas de lesão por esforço repetitivo, por inflamações, né? Então, nós começamos a ter um conjunto, né, enorme de problemas de somatizações, né, em relação ao uso não adequado dessa ferramenta que é nosso corpo, né? Somos nós, né? Essa parte sofisticada da evolução humana, né? E que não foi feita para esse tipo de movimento tantas vezes repetitivamente. E aí vamos entrar na teoria do fluxo para entender, né, um problema que também se agrega, né? O Csikszentmihalyi, que é um autor húngaro naturalizado agora nos Estados Unidos e que criou a teoria do fluxo, ele vai dizer que fluxo é justamente a combinação de altas habilidades com altos desafios, né? Então, por exemplo, quando você está fazendo algo que você gosta muito, a relação subjetiva do tempo é apagada, né? Você fica fazendo horas aquilo, você inclusive esquece as dores, esquece conta para pagar, você, né? O tempo é congelado, né? Você entra num estado de fluxo mental, que para o Csikszentmihalyi é a ideia de um estado ótimo, quando realmente você e a atividade não estão separados, né? Você não está distante da atividade, você não está distraído em relação à atividade. Você e a atividade estão integrados, acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, esse estado aqui que nós vamos falar muito dele, porque ele tem bastante relação com lazer, bastante relação com esporte, porque, em geral, no lazer e no esporte que acontece fluxo, né? Pode acontecer no trabalho, pode acontecer na religião, pode acontecer na vida familiar, né? Mas pouquíssimas vezes acontece com você sentado assistindo televisão, pouquíssimas vezes acontece com você mexendo no celular, né? Por quê? Porque geralmente isso não te leva a um desenvolvimento limiar das suas habilidades, né, das suas capacidades máximas, né? E, portanto, não representa um desafio e você fica numa situação de tédio ou de apatia, né? Então, vamos voltar lá para o celular, né, para essa desgraça aqui, maravilhosa, né, contraditória, fruto da condição humana, né, que, mais uma vez, ela foi feita para que o homem se comunique, né? Então, segundo Heidegger, né, a gente não pode procurar a essência da técnica na técnica, e sim né, a essência da técnica está em outro lugar, né? Então, qual é a essência do celular? A essência do celular, vamos pegar o telefone, por exemplo. O que o telefone fez? O telefone fez, do ponto de vista simbólico, que eu conseguisse me comunicar com as pessoas, mesmo não as vendo agora, eu consigo, né, resolver um problema no tempo e no espaço, porque antes eu quisesse falar com a minha avó, que está a 3.000 quilômetros, eu tinha que escrever uma carta, esperar uma semana para essa carta chegar, ela me responder, chegar mais uma semana, ou eu teria que viajar 3.000 quilômetros, né? E aí o aparelho telefônico e depois o celular, ele consegue fazer com que o tempo e o espaço sejam comprimidos. Então, a essência do celular é que ele comprime o espaço e o tempo. O espaço e o tempo se tornam relativos porque eu consigo reunir pessoas que estão em lugares diferentes ao mesmo tempo, né, no Google Meet, sendo que essas pessoas não têm que vencer, né, um tempo para chegar até aqui ao vencer um espaço, né, que está relacionado ao quanto que ele consegue demorar para chegar, ou seja, a velocidade, que é uma relação espaço-tempo, né, muito comum na educação física. Então, qual é a essência do celular? A essência do celular não é o celular, mas é ele resolver o problema da comunicação humana na presença, que ele é quase simbolicamente um teletransporte, porque eu consigo
fazer com que a comunicação humana à distância aconteça no aqui e no agora, mesmo as pessoas estando uma distante da outra. Então, ele resolve o problema da distância e do tempo na comunicação. Ele reduz o tempo necessário para você se comunicar com alguém que está à distância, né? E aí a comunicação, essa capacidade simbólica que eu posso, então, agora usar para me comunicar, e posso também voltar igual ao Homem das Cavernas e ficar mandando um montão de emotions, né, que vão ter que ser interpretados por essa pessoa, porque se, por exemplo, um adolescente manda, né, aquelas imagens no Instagram, né, elas não serão compreendidas por uma pessoa mais velha que não tem acesso à significação, né, ao sentido dado àqueles signos pela geração atual, né? Então, essa redução do espaço-tempo por meio da tecnologia, ela acontece com a sinergia de diferentes funções em um só aparelho. Então, essa é a inovação do celular. Ele conseguiu colocar tudo aqui, né, literalmente em nossas mãos. E por isso mesmo, né, por estar tão facilmente em nossas mãos, e cada vez as crianças já recebem isso com naturalidade, a gente não faz o questionamento da essência dele, por que ele existe, né? Ou seja, ele é uma ferramenta para encurtar a relação espaço-tempo, para a gente se comunicar. E, incrivelmente, ele tem servido para diminuir também a nossa capacidade de nos comunicarmos com as pessoas que estão próximas. Essa é a contradição. E se eu não entendo a essência, né, da tecnologia, como Heidegger diz, eu acabo sendo dominado pela tecnologia ao invés de dominá-la, né, de entender qual é a essência dela e para que ela me serve, né? Então, o celular não foi feito para ligar, né? O celular foi feito para que o homem se ligue às outras pessoas, né? Bem, e aí, obviamente, né, que com isso a gente tem uma tecnologia que a gente sabe usar, mas a gente não sabe por que cientificamente funciona, né? Ou seja, se os fabricantes de celular morrerem, né, isso vai morrer, porque eu não vou saber como construir um celular, qual é o princípio científico que funciona, né? Isso tem a ver com a especialização do trabalho e também com a diferença entre os países centrais e os países periféricos no domínio da tecnologia, segundo Álvaro Vieira Pinto. E aí a gente vem, né, com essa tecnologia que acaba intensificando os nossos estilos neuromotores. A gente fica muito tempo, né, interagindo, isso causa um desgaste, né, principalmente em nível do lóbulo central, do telencéfalo, né, e a gente começa a ter um certo dor de cabeça, a vista cansada, né, a necessidade talvez de uma tecnologia que seja mais intensa, mais forte, porque eu também começo a me viciar, né, na vertigem que essa tecnologia promove, né? Tanto que tem gente que não consegue se adaptar, fica tonto, né? E isso gera uma intensificação dos estímulos neuromotores, que sobrecarrega, né, a nossa capacidade biológica de processar esse conjunto de informações, né? E, por outro lado, nos leva a doenças psicossomáticas, que não estão sozinhas, porque a gente também, né, acaba não tendo, a gente perde a quantidade no nosso tempo de fluxo. Então, nas nossas 24 horas, aqueles momentos que eram os mais intensos, como, por exemplo, chegar em uma menina, né, e conversar, descobrir o nome dela, fazer um elogio, tentar desencadear uma conversa, isso já tem hoje uma tecnologia que facilita isso, né? Então, eu vou perdendo esse desafio, né, e, consequentemente, eu vou diminuindo a minha necessidade de desenvolver essas habilidades nesse ponto de vista, né? E aí o que o Heidegger vai colocar, né, é se isso não está contribuindo para a desumanização e para a coisificação do ser humano, né? Então,
obviamente que a gente pode pensar muito no esporte, né? E a gente mais quer no esporte não é só ganhar, mas ganhar aquela partida, sabe, decidida no último minuto, aquele gol dos 45 do segundo tempo, né? Aquela cesta de 3 pontos, né? Que é que você lança no momento que o árbitro apita o encerramento, aí a bola vai lá e cai, e aí você vira por um ponto. Essa adrenalina, essa sensação vital, essencial que a gente vivencia, né, tão lindamente, né, nas práticas corporais, a gente vai acabando por um conjunto de comodidades, não tendo essa experiência da aventura, né, da incerteza, do desafio de aplicar minhas habilidades. E aí está um desafio para a educação física, né? Ou seja, por isso que a educação física não pode abrir a mão da técnica, porque ela é uma ferramenta para desenvolvimento de habilidades e o professor ir gradualmente aumentando o desafio conforme ele vai construindo com o aluno o significado, né? Dimensão simbólica, aí, a dimensão biosocial, né? Estar fisicamente, em termos motores, preparados para acrescentar esses desafios. E o professor como um mediador, como um incentivador, como alguém, uma autoridade, né? Como diz Paulo Freire, não é autoritário, é autoridade, não é tecnicista, né? É alguém que pega a técnica como um patrimônio da humanidade e leva para o seu aluno, né? Então, como a gente está perdendo esse fluxo na vida, devido a um conjunto de facilidades que nos leva, portanto, né, a habilidades baixas e desafios baixos, porque se a gente começa a encarar desafios altos, a gente começa a entrar em problemas, né, psicossomáticos, né, depressão, ansiedade. Ai, meu Deus, não estou entendendo a aula do professor Juliano. Calma, vai lá e volta, né? Por isso tem essa aulinha de reforço, né? E aí eu termino, né, com Han, que é um filósofo aí que está na moda, né, e que ele vai dizer que hoje, então, em síntese, a gente vive com angústia de não estar fazendo tudo que poderia ser feito, né? Que são tantas as possibilidades, né? Você agora conhece o mundo inteiro pelo celular. Nossa, eu podia estar nas montanhas Fiji e estou aqui trancado dentro de casa, né? E aí gera uma culpabilização da vítima, né? Ou seja, se você não é um vencedor na vida, a culpa é sua, né? Ou seja, a gente começa a não precisar mais que o sistema nos oprima, não precisamos mais de uma ditadura para nos perseguir, né? Hoje nós somos capazes de nós mesmos, né, aplicarmos a mais-valia, né? Ai, eu tenho que aproveitar esse final de semana e maratonar tudo, né? E aí você tem mais outra sobrecarga sensorial, vai para o trabalho, mais outra sobrecarga sensorial, né? E com isso você não vivencia o fluxo, né? Porque você não está descansado para melhorar suas habilidades e poder encarar desafios maiores, né? E aí é o que, né, o Han vai falar, que é a alienação de si mesmo, né? Que no físico se traduz em doenças como anorexia, compulsão alimentar, consumo exagerado de produtos, né? E aí gera, por exemplo, obesidade, né? Ou, né, a fuga pelo entretenimento. Então eu fico lá, né, no Candy Crush, né, ou vou viver a minha vida no Avatar, né, como uma fuga da realidade. Então, tudo isso para conversar sobre a importância, né, biosocial da mão, né, que por meio dela a educação física produz um conjunto de técnicas, né, tão diferenciadas, tão sofisticadas, né, porque olha essa diferença entre o placar do handebol para o futsal, né, como a mão ela tem muito mais destreza, ela consegue aplicar mais gols, né. Então é algo fantástico, né? E, infelizmente, se eu perguntar para vocês, vocês vão conhecer poucos ossos, muito menos músculos, né? E provavelmente vocês não vão saber nem que isso daqui é uma falange distal, uma medial, uma proximal, né? Mas esse conhecimento também é importante para que nós entendamos, né, a grande experiência única dessa vida, né, que é sermos humanos, termos um cérebro altamente desenvolvido, uma mão que consegue produzir coisas belíssimas, né? Quais são as coisas belíssimas que você produziu com as suas mãos, né, no último mês? Ou elas servem apenas para você apertar o botão e comprar as coisas pelo iFood, né? Então,
Onde você anda pondo as suas mãos? Né? Esse daí é um questionamento para a gente perceber como que a questão da análise pentadimensional, né, integrada, ela não é ainda uma ferramenta com um instrumento definido, né, mas ela é uma forma que muda a maneira como eu penso para não separar, né, coisas que são unidade, que são unidas, né? Eu posso, obviamente, né, olhar para cada dedo, mas entender que eles, né, compõem, né, uma mão. Né? Então, a análise das partes não pode prejudicar o entendimento do todo. Tá bom? Eu espero que essa conversa seja útil, porque nós vamos entrar no grande desafio de como fazer uma análise integrada pentadimensional em algum aparato tecnológico de sua escolha, tá bom? A gente vai entrar nessa conversa aí na próxima aula, mas eu já quero que você venha preparado, preparada para essa conversa.